Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! O Senhor é bom. Quantos creem nisso? Quantos creem? Se você crê, faz barulho aí, faz alguma coisa. São dias de santificação, de confronto, de palavras. Você pode se assentar em nome de Jesus. Deus tem bradado nesses dias, Deus tem falado. E eu tenho observado isso. E é tão interessante que eu estava... Já eu falo sobre isso, mas eu quero dar alguns avisos antes. Tem cantina hoje? Tem cantina? Cantina, gente, ó. Tempo de conversa, tempo de graça, tempo de estar em comunhão. Tempinho, né? E tem gente que entra na igreja e termina o culto. Não. Tem cadeira, tem mesa, tem lanche. Senta um pouquinho, 10 minutinhos. Vamos conversar, comendo um lanchinho, né? Ontem foi cuscuz, hoje também cuscuz temperado no pote. Irmãos, ontem eu falei assim, irmã, nesse pote não, me dá 2 potes, só que eu quero no prato. Então eu comi 2 potes no prato, é cuscuz no prato para mim. Paguei por 2, mas comi. E foi muito bom. E um tempo de comunhão com os irmãos, conversando com eles, dialogando com eles, sorrindo com eles. Isso foi maravilhoso. Então você terminou o culto, ó, vamos para lá. Quando você compra o cuscuz, você está ajudando a rede de crianças a fazer a EBF, que vai ser agora, a próxima semana, né? 21 e 22, não é isso? Sexta e sábado, 21 e 22, será a nossa EBF. E nós estamos preparando, as irmãs estão preparando muitas coisas para as crianças. Você tem ideia? Vamos ter até trio elétrico na rua com a turma do Chaves, né? Então vai ser um momento de alegria. E começa na sexta, às 7h30 da noite. Se prepara. E sábado, a partir das 14 horas, não é isso? Faça a sua inscrição. Por favor, procure a pastora Vanessa, a irmã Cláudia, ela tem mais informações para você. Aqueles irmãos que estão colaborando, que estão nos ajudando, vendendo o nosso boletinzinho, por favor, avance, vamos avançar. Queremos começar a semana que vem já, comprando material, entregando material para que a empresa possa fazer as tesouras. E eu acredito que em 10, 15 dias já estão montando as tesouras aqui, né? E com mais segurança, com mais alegria para nós ainda, porque estamos a um passo, né? A mais ou menos um passo de colocarmos todo o forro na igreja. Nossa meta é para o ano que vem. E nós estamos levantando 10 pessoas para ofertarem R$1.000 cada uma. Já temos 7 pessoas, faltam 3 pessoas. Se você desejar ser essa pessoa, por favor, procure o irmão Sérgio. Ele está responsável, faz parte da junta da igreja, ele está responsável por toda a área dessa obra, dessa reforma. Eu só vou chegar aqui e apontar, eu vou ser engenheiro, fiscal de obra. Sérgio, aquilo ali, Sérgio, você é apontador. Vamos ver como é que a gente se sai sobre isso, né? Como é que eu me sinto dessa vez aí como apontador. Mas, por favor, ajude. Vamos fazer a casa do Senhor, vamos construir a casa do Senhor com excelência, fazer tudo com excelência, porque o Senhor é bom. Amém? Eu estava ali na minha sala, lendo um pouquinho, falando um pouquinho, e a palavra, acrescentando algumas coisas na palavra também. E quando de repente eu ouço a irmã aqui, voltar falando sobre mudança. Eu falei assim, Senhor, ela está falando sobre o que eu vou falar hoje. Deus só confirmou que essa é a palavra. Eu fico muito feliz quando Deus confirma. Não tem slide hoje também. É o poder do pecado, parte 3, parte final. E eu quero trazer para você essa palavra hoje. Essa palavra que vai fazer com que nós possamos crescer ainda mais. Que as nossas indiferenças caiam por terra, que as nossas intrigas caiam por terra e que sejamos um em Cristo Jesus, um como igreja do Senhor Jesus. Baixe a sua cabeça mesmo sentado, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e não há outro como tu. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas agora, Pai. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho um subtema para essa palavra, o tema principal é o poder do pecado, parte 3, mas o subtema é, seja
a mudança. É engraçado ou meio triste até o quanto nós cobramos mudança das pessoas. Sim ou não? O quanto nós cobramos mudança do nosso cônjuge. Sim ou não? E muitas vezes nós não olhamos para nós. E o que é incrível e o que é tremendo isso é que nós precisamos entender que nós primeiro temos que ser a mudança. Nós temos que ser a mudança, não pessoa A, B ou C. Efésios capítulo 6, verso 13 ao 18. Se você tem Bíblia, celular, aplicativo aí da igreja, pode abrir. Perdão. Efésios capítulo 6, verso 13 ao 18. Assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu li essa palavra e falei, mas Senhor, o que é isso? E eu comecei a avaliar algumas coisas, e eu queria que você estivesse comigo agora, raciocinasse comigo, pensasse comigo algumas coisas que deixasse florescer na tua mente. Se nós olharmos bem, Paulo que escreve aos Efésios, e aí eu olho para a armadura que Paulo começa a mencionar, e eu fui na internet pesquisar a imagem da armadura. E eu pude reparar uma coisa, que essa armadura, ela tem pontos fracos, ela tem um ponto fraco. Se você ler o texto está dizendo e está mostrando claramente que toda a armadura é o quê? É sempre a parte da frente, sim ou não? Sim ou não, gente? É sempre a parte da frente. Aí eu começo a pensar, peraí, se a armadura de Deus são direcionadas para frente, não cobre a parte de trás, que razão é essa, queridos? Eu comecei a pensar, que razão é essa? A parte de trás está frágil. Tá não. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está escrevendo para quem, gente? Para a igreja, sim ou não? Ele está escrevendo para quem, gente? Para a igreja. Então Paulo fala sobre isso, e aí eu começo a entender que a razão pela qual essa armadura protege a parte da frente é que Deus deseja que cada um de nós façamos a cobertura, ou seja, proteja as costas uns dos outros. Isso é igreja. Você entende por que a igreja, queridos, não é só uma pessoa? Como muitos pensam, eu sou a igreja. Mentira, você não é igreja. A igreja é um conjunto de membros, é um corpo. Você está entendendo? Quer ver um exemplo, pastor? Eu estou aqui com o escudo, estou todo preparado. Pastor, mas se vier o inimigo por trás, como é que eu faço? Pastor, eu estou na defesa, mas se alguém vier por trás, o que eu faço? Igreja, unidade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Preste atenção à importância que Deus dá à sua igreja. Por que Deus dá importância à igreja? Porque Ele é o fundador dela. E a igreja que Deus fundou tem uma estratégia. Deus sempre teve uma estratégia para que um pudesse proteger o outro, como membros do corpo. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo agora, trazendo para a nossa realidade. Eu estou aqui tranquilo, mas alguém começa a falar pelas minhas costas para você, e você faz parte da igreja. O que você faz? Não é o momento que eu estou desprotegido? No momento que eu estou ali, ninguém pode, e eu não posso me defender? Sim ou não? Quem é que tem que me defender? Quem faz parte da igreja.
na última palavra que eu dei, como é que se diz? O poder do pecado, parte 2, eu falei sobre o quê? Eu falei que nós precisamos proteger o quê? Que nós precisamos ser verdadeiros com os nossos irmãos, sim ou não? Para que nós não possamos ouvir a verdade ou sejamos julgados pelas pessoas lá fora. Então é melhor que nós ouçamos a verdade do nosso irmão, que nós possamos ouvir o irmão exortando-nos em amor. Foi isso ou não foi que eu falei? Do que nós recebermos de um ímpio. Nós temos que estar preparados para sermos chamados a atenção. Nós temos que estar com o coração disponível para isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Já falei isso na parte 2. Agora eu quero falar isso na parte 3. Seja a mudança. O poder do pecado, parte 3. Seja a mudança. Se você está vendo pecado, se você está vendo coisas erradas, seja você a mudança. Não passe de largo. Por quê, pastor? Porque quem ama o irmão, quem ama o membro, quem ama a igreja, faz parte da igreja, não pode aceitar que um irmão esteja indo para o inferno e ficar calado, e você ficar calado. Ele não aceita. Ele diz: eu não vou ficar calado, eu vou te levar para o céu. E porque eu quero te levar para o céu, porque eu te amo, então eu preciso falar para você, irmão, não vá por aí. Que isso, pastor? É verdade, Deus deseja que cada um de nós possamos fazer a cobertura, ou seja, proteja as costas uns dos outros. Isso nos remete a um pensamento de unidade. Olha que coisa, um pensamento de unidade. Igreja dividida é a igreja que fica falando mal um do outro, é irmão que fica falando mal um do outro. O corpo funciona mal, sabe por quê? Porque quem já viu alguém com um derrame aí, como é que é? O recuperação do derrame, o corpo fica todo descontrolado, sim ou não? Tem igreja que está parecendo que está com derrame. É um falando do outro, é uma coisa feia, é um pecado terrível. Um falando com o outro dentro de uma comunidade, não dentro da igreja. Porque igreja, queridos, um membro trabalha em prol do outro. Igreja, um membro trabalha para abençoar o outro. O membro está sempre trabalhando em favor do outro. Se minha mão quer ir para um lado e eu tenho alguém que pode me ajudar, tem. Dizer assim: minha filha, vai para lá não, vem para cá, seu lugar é aqui. Igreja só pode ser chamada de igreja quando há unidade. Quando eu protejo o meu irmão. Embora o irmão tenha a couraça, o escudo, o capacete, tenha tudo, irmão, mas as costas dele estão desprotegidas. E quem é que protege? A igreja, o corpo. Nós somos um. Se somos um, queridos, você não tem que fazer cara feia para o teu irmão do lado. Tem que fazer cara linda. Eu te amo, meu irmão. Mas vem cá, vamos conversar nós dois. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão me entendendo? Essa semana de santificação está sendo uma semana de divisor, querido. Não existe igreja, querido, um falando mal do outro. Não existe igreja, queridos, um olhando com cara feia para outro. Igreja é unidade. Se um membro do corpo está mal, todo o corpo vai padecer, todo o corpo vai sofrer. É um protegendo o outro, é um resguardando o outro. Quem aqui nunca sentou numa roda e ouvindo as pessoas falando mal do seu pastor, descendo a lenha no seu pastor, e você ficou calado? Quantos aqui? Quantos disseram assim: ah, mas é assim mesmo? Você faz parte do corpo? Sabe o que o Paulo fala? Queridos, não é para vocês estarem levando casos ou intrigas entre vocês lá para fora, não. Entre vocês, o corpo, resolvam. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, por exemplo, um irmão fere o outro irmão. Esse irmão que foi ferido vai falar para tudo que é ímpio, a colega dele. E com isso ele macula o evangelho. E com isso ele rebaixa o evangelho. E com isso ele deixa o seguinte pensamento da igreja: isso não é igreja, não.
isso aí é qualquer coisa, isso aí deve ser uma reunião de pessoas, não é igreja. Se eu cortar esse dedo, por que esse dedo vai sarar? Por que o dedo vai sarar se eu cortar esse dedo? Porque ele está ligado ao corpo, sim ou não? Agora arranca o dedo. Deixa ele lá no chão em qualquer lugar. O que eu quero que vocês entendam, queridos, que o corpo, ele se cura. O corpo se cura porque o remédio é Cristo. Vocês estão me entendendo? Você não tem que levar coisas da igreja ou de alguém que te feriu para ímpios, porque você faz parte do corpo. E quando você entende que faz parte do corpo, tem o remédio que vai sarar o corpo. Alguém está vivo aqui hoje? A gente deixamos de ser igreja porque a gente vai lá fora falar mal da nossa própria igreja. Vai lá fora para detonar nossa própria igreja. A gente vai lá fora para falar mal dos nossos pastores, falar mal dos nossos líderes, para falar mal do irmão que está tentando se firmar nos caminhos do Senhor. Que é isso, irmão? Você está jogando contra o corpo. É fogo amigo. A Bíblia diz que um reino dividido não quer, irmão? Corpo, igreja. Quando nós falamos de cobertura, ou seja, proteger as costas uns dos outros, isso vai nos lançar e nos arremeter a quê? A unidade. Ao quê, irmão? A unidade. Vocês estão entendendo essa palavra hoje? Recebendo essa palavra verdade? Essa palavra está tirando algumas escamas dos seus olhos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Olha que coisa. Presta atenção. Se nós não trabalharmos dessa forma, não operarmos dessa forma, nós teremos apenas uma pessoa se protegendo. Uma pessoa te protegendo. Quem, pastor? Você mesmo. Você mesmo. Se nós não agirmos como corpo, ou se nós não agirmos em unidade, nós apenas teremos uma pessoa nos protegendo, nós mesmos. Porque é uma determinação de Cristo que nós possamos amar uns aos outros e que nós sejamos um em Cristo. Porque embora sejamos o corpo, Cristo é o cabeça. É Ele que dá a vida. Ele que dá o comando, sim ou não? De onde é que vem todo o comando para o nosso corpo? Vem da onde? Vem da onde, gente? E está onde? Essa massa cinzenta está onde? Na cabeça. E quem é o cabeça da igreja? Quem desligar de Cristo morre. Não vive mais, não tem mais ar. Aprenda isso, se não estivermos agindo em unidade, nós teremos apenas uma pessoa nos protegendo, nós mesmos. Nós mesmos. Imagina se a igreja agisse em unidade. Aí eu faço a pergunta: o que aconteceria se a igreja estiver agindo em unidade, como corpo de Cristo? O que aconteceria? Dá o microfone aí, por favor. Se a igreja estiver agindo em unidade, o que você acha que aconteceria? Alguém tem um microfone aí? O que aconteceria? Pergunta para o seu lado: o que aconteceria se nós, igreja, fôssemos unidos, caminhássemos em unidade, como corpo de Cristo, protegendo uns aos outros? Pastor fulano falou de mim. Exoa aqui, vem para cá aqui dentro.
Ímpio não tem que saber o problema que nós estamos tendo um com o outro. Ímpio não, você tem que vir no corpo, porque o cabeça Cristo manda que nós resolvamos os nossos problemas entre nós. Está lá embaixo, meu filho. Obrigado. Vou repetir. Imagine se a igreja agisse em unidade. Faça a pergunta: o que aconteceria? E diga isso, Luciano. Manda lá para o Luciano o microfone. Imagine se a igreja agisse em unidade. O que aconteceria, Luciano? Fala aí para a igreja, prega aí para a igreja ouvir. Nós veríamos mais a glória de Deus agir, como foi na igreja primitiva, né? Na igreja de Atos. Todos estavam unidos. Então ali o poder de Deus se manifestava de maneiras sobrenaturais. E a igreja era forte e poderosa. Como Jesus falou, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Muito bem. Johnny, imagine se a igreja agisse em unidade. O que aconteceria, Johnny? Muitas vidas seriam alcançadas. Muito mais vidas. As pessoas cairiam na graça da igreja. Assim como o Luciano disse, da igreja primitiva. E com certeza nossa igreja iria crescer muito mais. Emily, imagine se a igreja agisse em unidade, o que aconteceria? Para mim aconteceria como aquela música Estamos de Pé diz: o inferno não pode prevalecer, iríamos avançar e não iremos parar de crescer. O que aconteceria? O problema hoje, queridos, que a igreja não é a mesma igreja de Atos. Eu estou sendo claro que precisamos ser essa mesma igreja unida, unidade. Quando há unidade no corpo. Quando um está fraco, o corpo se une para ajudar. Proteção. O que é isso, pastor? Mas a gente não consegue fazer isso. Pastor, cada um tem sua cabeça. Pastor, e a gente costuma sempre já falar no espírito da derrota, sim ou não, irmão? A gente acostuma a colocar argumento, mas não funciona. Mas é isso. Nós começamos com o espírito de pessimismo, porque nós já julgamos as pessoas, porque parece que a gente já tem uma raio-x das pessoas. Queridos, tem uma palavra para você. Para de falar besteira. Para de falar o que não é verdade. Seja você a mudança. Seja você a mudança. Não espere outras pessoas mudarem. Seja você a mudança. Tome você a atitude de decidir ser corpo. Por quê, pastor? Poder do pecado, parte 2 que eu mostrei. Faca e amolador, ferro e ferro, sim ou não? E eu coloquei os dois, sim ou não? O que estava cego não cortou. Depois que ele se esfregou no ferro, ferro com ferro, cortou. Por quê? Porque um ferro afiou o outro. Eu vou dizer para você, um irmão ajuda o outro. Um irmão tira o outro do inferno. Um irmão fala, ajuda em amor o outro. Um irmão fala em amor a verdade que o outro precisa ouvir. Queridos, isso é corpo. Isso é corpo, isso é igreja. Igreja dividida é aquela que fala mal daqueles irmãos, aqueles membros que falam mal um do outro. Igreja dividida é aquela, queridos, que em vez de você chamar o irmão em amor, e amá-lo, e perdoá-lo, e falar o que foi que te feriu para ele, você prefere ir lá fora no ímpio, e falar com o ímpio. Isso não é igreja. Isso é a associação dos contendenciosos. Sabe por que o poder de Deus era manifestado na igreja? Porque era a igreja. Porque ninguém pensava diferente do que a palavra dizia. Porque ninguém queria ser maior que ninguém. Porque havia disposição para servir. Porque havia disposição para se entregar em prol de quem? Em prol da igreja, em prol do reino. Hoje não, hoje meu filho, ninguém quer se entregar não.
Ou você vai convidar alguém para estar trazendo uma palavra, alguma coisa, ou tocando, ou ministrando. É 10 mil, é 15 mil, é 20 mil, é 30 mil, é 40 mil, é 100 mil. Eu faço parte da igreja. A igreja que faz isso dessa forma, meu Deus. Não é igreja, isso é comércio. Me perdoa aí. Seja você a mudança. Se você se focar somente na realidade das ações dos outros ou dos irmãos que andam com você, possivelmente isso vai afetar a sua vida e isso vai ser desanimador. O corpo de Cristo, olha o que eu estou dizendo, vou repetir de novo. Se você se focar somente nas ações dos irmãos de outros, isso possivelmente vai afetar a sua vida, e isso vai trazer desânimo para você. Entretanto, a razão pela qual eu e você, nós precisamos, entretanto, a razão pela qual nós precisamos progredir, é através de lutarmos pela unidade da igreja. Estou entendendo? E quando a igreja está unida, há um propósito. Qual o propósito, pastor? Ver a medida completa da grandeza e do poder de Deus, nunca antes visto nessa geração. Unidade, igreja. Eu estou pregando 3 vezes a semana de santificação. Preguei o poder do pecado, parte 1. Preguei o poder do pecado, parte 2. E agora estou pregando o poder do pecado, parte 3. O pecado só tem espaço para escravizar, para entrar na igreja quando não há unidade. Quando há brechas, parece uma coxa de retalhos. Quando não há brecha, o pecado entra. Quando há brecha, o pecado entra e destrói. Mas você precisa aprender a ser a mudança. Não haverá mudanças se não acreditarmos e se não fizermos a diferença. Não haverá mudanças se não acreditarmos e se não fizermos a diferença. Aqui está o ponto principal. Aqui está o ponto principal. Você pode ser essa mudança. Pastor, como é que começa a mudança? Começa de um. Começa de você. E você vai encontrar outras pessoas. Está ouvindo essa palavra? Quem estiver ouvindo essa palavra, comece a praticar. E você vai ver que a mudança vai começar em você. E vai manifestar. E o irmão vai olhar, uau, olha como ela mudou, olha os pensamentos, olha o que Deus está fazendo. Um falando com o outro, Deus mudando a igreja. Deus transformando um grupo de pessoas em igreja. Deus mudando as pessoas. Presta atenção. Aprenda isso. Deus nos chamou para sermos agentes de mudanças. Eu acho que você não entendeu. Deus nos chamou para sermos agentes de mudanças. Igreja é igreja. A pergunta que eu faço para você: você pode chamar esse agrupamento de pessoas neste lugar de igreja? Esse agrupamento de pessoas aqui é igreja? Você está vendo o que eu estou dizendo? Você está abdicando de conversar com um irmão ou com outro? Você está se afastando de um e de outro? Você fala mal de um irmão ou de outro? Você não gosta de fulano ou de Beltrano? Se isso tudo acontece, isto não é igreja. Isso aqui não é igreja. Igreja ama, igreja fala, igreja conversa com aquele que ofendeu ou com o ofendido. Se eu faço parte da igreja e meu dedo está machucado, eu vou trabalhar todo o meu corpo para aqui
machucado seja sarado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Posso ouvir um amém, aleluia, glória a Deus, qualquer coisa aí? Tem alguém aqui comigo? Que interessante, no O Poder do Pecado 2 e 1, eu falei também sobre Paulo, sim ou não? Paulo, queridos, ele escreve à igreja, a carta aos 1 Coríntios, lá, e chama a atenção da igreja, ele puxa a orelha da igreja. Por quê? Porque ele não estava sendo igreja. E sabe o que é interessante? Por que ele estava puxando a orelha da igreja? Por que ele estava exortando a igreja? Por quê? Porque ele gostava? Não, porque ele amava a igreja. Irmão, o motivo pelo qual muitos irmãos preferem falar lá fora dos irmãos da igreja é porque não é igreja, não faz parte da igreja. É um fofoqueiro. É um endemoniado que prefere estar fora do corpo e ainda se torna inimigo de Deus por tentar destruir o corpo, a igreja de Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Olha o que o pecado faz, mas olha o que a graça faz. Olha o que Deus está trazendo para nós. Preste atenção. Paulo colocou o bem dos outros antes do seu próprio conforto e de sua popularidade. O apóstolo Paulo colocou o bem dos outros antes do seu próprio conforto e de sua popularidade. Vamos continuar. Quando nos posicionarmos com coragem eu vou falar no singular. Quando você se posicionar com coragem e declarar a verdade, mesmo que os outros se façam de surdos ou cegos quanto ao pecado, você estará manifestando o quê? O amor de Deus por sua igreja e por cada um. Uau! Está entendendo? O zelo não é só do pastor. Tem que vir de você. Você tem que entender o que é igreja. Tem que amar. Você não pode estar de tititi, de fofoca. Tem, o outro dedo se une para falar mal do dedo midinho. Já viu uma coisa dessa? E diz assim: vamos arrancar o dedo midinho. Arranca o dedo midinho para tu ver se o corpo todo não sofre, inclusive os 2 dedinhos. Quando você fala mal do irmão, você está ferindo o corpo. E até você vai sofrer. Vocês estão me entendendo nessa noite? Será que eu estou falando muito forte para você hoje? Meu Deus, eu estou assim. Eu estou pensando, meu Deus, será que esse povo está entendendo alguma coisa do que eu estou falando? Quem está entendendo, gente? De verdade, fala aí. Porque senão eu vou simplificar mais ainda. Vamos lá. Vamos continuar. Presta atenção. Paulo, ele não se preocupa em se arriscar, em ser totalmente rejeitado pela igreja de Coríntios. Ele não está nem preocupado com isso. A importância a qual Paulo prega, a qual Paulo se preocupa, sabe qual é? De mostrar para os coríntios a verdade. Por quê? Porque eles o amavam. Paulo amava aquela igreja, Ei, acorda. Quando você fala a verdade para o teu irmão em amor, não em ignorância, em amor, você está demonstrando que você o ama e que você ama a igreja de Cristo. Você está entendendo? Você sabe por que muitos, quando Paulo fala na Santa Ceia, muitos já até morreram, outros dormem, estão doentes e tudo mais, sabe por quê? Porque não tinham pessoas dentro da igreja, queridos, que pudessem falar em amor, que aquilo é inaceitável, que aquilo não podia acontecer. Não há. Pastor, e se eu for falar para o irmão, ele fala, vai se meter na tua vida. Aí você fala para ele: irmão, você faz parte do corpo. O que você está fazendo vai fazer o corpo sofrer, vai fazer a igreja sofrer. O que você está fazendo vai trazer problemas para a igreja. Irmão, quando tu está falando mal da vida do fulano lá dentro da igreja, o que tu está fazendo? Está falando mal da igreja, do corpo. Ele faz parte do corpo. Fala para ele, diga: irmão, vem cá. Olha, você está fazendo o corpo adoecer. Não faça isso não. Vem cá, ama esse irmão, abraça esse irmão.
Pastor, e se ele não quiser? Traz ele para mim que eu dou o remédio. Amém? Que eu trato dele. Sabe por quê, queridos? Você sabe para que é o cajado do pastor? Duas coisas você tem que entender. Você sabe que o cajado é meio angular assim, sim ou não? O cajado é que quando tem uma ovelha teimando, né? E ela está querendo ir para a direção, o pastor estica o cajado e pega, ó, vem para cá. Mas quando aquela ovelha continua a teimar, sabe o que o pastor faz? O pastor pega o cajado e tá na perna dela, na pata dela, quebra. Só que aí tem um porém. Agora o pastor, em vez de deixar ela andar, ele vai colocar no ombro até que ela fique boa, até que ela fique recuperada. Você está entendendo, queridos, o papel do pastor? É isso que a igreja tem que entender. Você não pode aceitar que o corpo, queridos, seja de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, você faz parte do corpo. E se tem um irmão doente, se tem um irmão manifestando doença, preste atenção, queridos. Você é o remédio, você é a mudança que aquele irmão precisa. Você, como corpo, é a pessoa que aquele irmão precisa. Embora ele não queira ou nem saiba, mas você não vai ser conhecido como omisso. Você será verdadeiro em amor, porque somos um corpo, somos igreja. Sim ou não? Tem gente pensando assim, rapaz, depois dessa, não vou mais nem na igreja, porque senão vão me pegar no pecado aí, vão me confrontar. Irmão, Deus não confronta ninguém por confrontar. Ele confronta porque ama. Porque quer te ver lá no céu com Ele. E se você não entender isso, irmão, você vai se ofender, você vai ficar com raiva, você vai deixar de vir à igreja, não vai querer mais saber de igreja. Mesmo que o irmão fale em amor com você, você não vai aceitar. Por quê, pastor? Porque de repente está endemoniado. Aí em vez de falar, tem que orar para expulsar o demônio primeiro. Tudo é discernimento, irmão. Quando você se posiciona com coragem e declara a verdade com coragem, mesmo que os outros se finjam de surdos, de cegos, com o pecado que estão cometendo, você tem que falar, porque assim você estará manifestando o amor de Deus por essa pessoa e pela igreja. Paulo não se preocupou em arriscar-se, em ser totalmente rejeitado pela igreja de Corinto. Ele demonstrou amor por eles. E quanto mais Paulo amava a igreja de Coríntios, mais... Ok, irmãos? Quanto mais Paulo amava a igreja de Coríntios, menos a igreja de Corinto o amava. Sabe por quê? Porque o orgulhoso não aceita confronto. O orgulhoso está sempre cheio de razão. O orgulhoso tem sempre um argumento. Mas o orgulhoso perde a oportunidade de crescer quando não quer ouvir. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Quando o orgulhoso se tem como dono da razão, ele está adoecendo a igreja, adoecendo ele e a igreja. Por quê, pastor? Porque ele se acha o dono da razão. Que isso, por mais que você esteja certo, cale-se e ouça, porque alguma coisa boa você vai aprender com a pessoa que está te exortando. Algo de bom você vai aprender. E quando você começa a rebater, a falar não é assim, você não vai aprender nada. Nada. Quando você já discordar de cara, sem ouvir, você não vai aprender nada. Nada. E Deus quer lhe ensinar. O problema é que tem membro, queridos, que sempre tem razão. Sempre é o mais experiente, é o cara, é isso, é aquilo mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Que aí presta atenção. Você pode ser o que for, pode ter o que tiver, mas se você estiver errado, e Deus quiser usar uma criança para te confrontar, Ele vai usar. Agora basta você ser humilde. Porque se Deus usa uma criança para te falar, como igreja, como povo, é porque Ele não quer te pegar. Porque Ele te ama tanto, assim, eu não posso, não quero, mas vai ter que ser, se você não se corrigir.
Algumas pessoas dizem assim, mas o aperto de Deus não vem não. Queridos, existe, aprenda uma coisa, existe a correção na hora, a correção em certo tempo e a correção no juízo. Eu prefiro a correção na hora. A do juízo não, porque a do juízo é inferno. Já era. Está entendendo? Paulo ele não se preocupou com nada. Não se preocupou com o que a igreja ia pensar nele. Ele só demonstrou o amor por essa igreja. Pastor, agora quer dizer que eu tenho que falar com todo que é irmão que está pecando? Não, calma, irmão. Vai se olhar no espelho primeiro. Calma. Antes de você falar, reconheça que você é falho. Porque você tem que falar com o irmão sabendo que você é falho. E quando você entende isso, você vai falar com o irmão em humildade. Porque você não é melhor do que ele. Ele é teu irmão em Cristo. Forte, né, irmão? Às vezes eu vejo alguém, quando pastoreava com algumas pessoas, eu via algumas pessoas, agora eu sou líder. E eu queria saber de onde é que saía tanta soberba, tanta ego, porque aí eu perguntava, eu sou desse jeito aí que vocês fazem? Passam das pessoas, querem mandar nas pessoas, faz isso e aquilo. Peraí. As pessoas não são nossas. Somos apenas aqueles que cuidam das pessoas, que mostram às pessoas o caminho verdadeiro em amor. Agora eu sou teu líder, você vai ter que me obedecer. Misericórdia. Obediência de crente de verdade é em amor. Estão entendendo? Não é em medo, não é em pavor, não, é em amor. Eu obedeço às minhas autoridades em amor. Porque eu sei que é um princípio. Mas não é essa obediência cega. Pessoas obedecem a líderes cegamente. Ele falou, tem que fazer. Desculpa a palavra, irmãos, me perdoe. Burrinho. Até a jumenta de Balaão é mais inteligente que você. Vai ler a Bíblia. Você tem que ter a ousadia em amor, até mesmo para confrontar esse pastor aqui, ó. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Em amor. Uma vez, não sei se vocês lembram, mas eu passei um vídeo aqui, falei da minha família, e pegaram uma parte, cortaram uma parte, só um pedacinho do vídeo, e editaram aquele pedacinho de vídeo e mandaram para o grupo da minha família, ao qual não estou, porque é muita briga, eu prefiro ficar de fora, E mandaram lá, no mesmo instante eu estou dirigindo com a pastora, e remeteram para mim com um texto. Um dos meus me remeteu com um texto. E eu estava com o Daniel, nesse dia, com meu irmão Daniel. Não, minto. Acho que 2, 3 dias depois foi Daniel. Estava andando e eu fui conversar com o Daniel. Aí o Daniel falou assim, mano, cara, não fala nada de família. O teu erro foi ter falado de família. Eu falei, mas Deus tal. Mas o que ele falou me fez pensar muito. E eu dizer para mim mesmo, conhecendo a minha família, e conhecendo as pessoas que editaram o vídeo, não tinha nada a ver, coisa demoníaca, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Não falei nada demais. Mas alguém editou um pedacinho do vídeo da pregação e mandou para causar o quê? Só para vocês terem ideia. A pastora, quando estava comigo, quando recebi, ela falou assim, manda o vídeo todo, e ela mandou, através do meu celular, toda a pregação. Para que eles pudessem ver o que realmente eu falei. Porque é muito fácil você tirar as palavras de alguém do contexto, queridos. É muito fácil. E aquele assunto encerrou-se. Por quê? Porque a verdade veio à tona. O que eu posso dizer disso tudo, queridos, é que a nossa posição tem que estar firme pela verdade.
Eu não posso de forma nenhuma ser diferente do que a Bíblia diz que eu sou. Embora eu seja falho, embora eu tenha meus erros. Queridos, quem é o louco de falar de cima de um altar, dizer, eu não tenho pecado? Cuidado que ninguém corta, né? Só essa parte, eu não tenho pecado. Edita aí o pastor falando, eu não tenho pecado. Eu não posso jamais. Por quê, pastor? Porque eu sou pecador. É a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida que me coloca aqui em cima, nesse púlpito, nesse altar, usando esse púlpito para pregar para você. Eu quero que você entenda isso. Eu não sou menor que você, nós todos somos salvos em Cristo, embora no corpo cada um de nós temos uma função. Agora olha, presta atenção, se você vê o seu pastor enganado, caminhando por um caminho errado, e você não falar para o pastor, pastor, olha aí, está errado esse negócio aí, ô irmão, obrigado. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Perfeito só tem um. Seja a geração da mudança. Seja a pessoa que vai gerar mudança. Opa, o pastor falou, agora eu vou ficar a vida toda procurando o erro dele para mim chegar e apontar. Sai para lá, demônio, acusador. Eu já quero logo. Sim ou não? Tome uma posição firme. Firme pela verdade, em amor a Deus e a seu povo. Isso, essa sua decisão, vai colocar você em companhia de pessoas que receberam as promessas eternas da aliança e de bênçãos que determinarão a tua vitória. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não só os teus frutos serão abençoados. Não só a tua vida será abençoada. Você tem que entender algo. Mas também os teus descendentes serão abençoados. Olha o que Deus fala, a promessa de Deus. Igreja é corpo. E um cuida do outro. Você pode estar protegido na frente, mas atrás tem que ter um irmão, tem que ter a igreja, tem que estar unida. A igreja é unida, um protege o outro, as costas do outro. Eu estava observando o treinamento dos SEALs, que é um grupo de elite americano. Eu estava lendo e uma das coisas que eu fiquei admirado, e o que eles trabalham, o que é, pastor? Eles trabalham unidade. Embora cada um tenha a sua especialidade, mas trabalham unidade. Como assim, pastor? Presta atenção. De 100 alunos dos seus, 90% não chegam até o final do curso. Como assim, pastor? Sabe o que é SEALs? É um soldado treinado que ele age no céu, na água e na terra. Ele é de elite, tanto no céu, ele pode pular de uma altura que um paraquedista normal não pula. Ele pode fazer mergulho que um mergulhador normal não faz. Ele pode combater até dentro d'água. Ele faz operações no chão que quase ninguém faz. Então o mundo, quando fala assim, lá vem os SEALs americanos, todo mundo estremece. Porque é o melhor dos melhores. Mas o que faz deles melhor dos melhores? O que faz eles com essa fama de invencíveis? O que, pastor? A unidade. Eles são um. Um protege as costas do outro. Em operação, a vida de um não é mais importante que a do outro. Cada um valoriza mais a vida do outro do que a sua própria vida. E isso faz o que, gente? É isso que gera a unidade. A unidade.
a unidade. Se nós fôssemos os seus, o que nós estaríamos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Quero terminar. Algo tem que acontecer. Seja você a mudança. Por quê, pastor? Presta atenção. A geração de Saul caiu. Por quê, pastor? Porque não confiou no Senhor. Porque não teve a paciência de esperar. A geração de Eli caiu porque foi negligente. Olha, queridos, foram todos esses reprovados por Deus. Por causa de quê? Porque permitiram o pecado. Embora o profeta falasse, está errado, eles não se corrigiram. O próprio Eli, que era sacerdote, fez o quê? Preferiu negligenciar a correção dos filhos, do que andar segundo a palavra do Senhor. Eu quero que vocês entendam hoje. E Deus vai levantar nessa geração, ou posso dizer uma nova geração, nesse lugar já está levantando uma nova geração, como a geração de Samuel. Quando Deus riscou a geração de Eli, disse, ninguém da tua família, ninguém. E Deus levanta outra geração, a geração santa de Samuel. Quero que vocês entendam isso hoje. A unidade da igreja, essa geração unida, é a geração da mudança. É a geração que vai fazer a diferença. É a geração que vai poder dizer não ao pecado. E presta atenção, igreja. Nós estamos muito perto de sermos confrontados com o mundo aí fora. Muito perto de dizer assim, você é crente? Se você for crente, você vai apanhar agora. E você vai dizer o quê? Eu apanho, mas para mim eu bato também. Luciano? Não deixa o meu Jesus, vai apanhar, vai. Eu vou bater uns três, pelo menos algumas porradas eu vou dar. Mas negar meu Jesus eu não nego não. Apanho feliz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu entrego a minha vida por amor a Cristo. E preste atenção, nunca esteve tão perto, mas tão perto dessa nação começar a perseguir a igreja. Nunca esteve tão perto. A maior autoridade desse país diz que a religião e a família são inimigas. Por quê? Queridos, nós somos a geração da mudança. Esse Brasil vai mudar em nome de Jesus. Se não mudar, nós vamos continuar lutando até que Jesus venha, até que a trombeta toque e Ele venha buscar a sua igreja. Você pode levantar a sua mão direita e dizer, eu faço parte da geração da mudança. Eu não aceito essa moda aí absurda. Eu faço parte da geração da mudança. Eu não vou negociar a minha vida com Deus. Eu sou igreja. Diga, eu creio que tem alguém me cobrindo. O meu irmão em Cristo. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém, aleluia, glória a Deus, alguma coisa aí? Você é vencedor, você faz parte da geração. A geração